Ok, minha gente, já de volta. Eu acho que a Cláudia já chegou. Escutei uma pessoa falando ali. Daqui a pouco a gente vai estar com ela aqui, Cláudia Menezes, participando do programa. E o Vanderlei veio hoje, porque primeiro não veio, já estava aqui, né? E tem um artigo hoje no Jornal Diário, quer dizer, a matéria de capa, inclusive. Bota aí o Jornal Diário de hoje, Gilberto, falando sobre a situação do dinheiro da água. Esse negócio está complicado, a situação do dinheiro da água. E aí, eu falei, Vanderlei tem que ir lá, né? Então tá ali. Prefeitura diz que dinheiro da água e saneamento está em conta judicial. Vinícius lista o que teria feito com milhões da primeira parcela, esclarece sobre o dinheiro da venda da água. Leonardo, presidente da Câmara, afirma que a concessão precisa ser revista. Vira a página aí, por favor. Mais uma, eu já vou para a coluna do Vanderlei. Pronto, está aqui. Prefeito diz que o dinheiro da venda da água está em conta judicial, a matéria completa hoje no Jornal Diário. Quem paga errado paga duas vezes, diz Leonardo, que propõe o cancelamento do contrato. Essa matéria você vê nas redes sociais aí do Diário e também está no Jornal de hoje. Agora, volta a página aí, que isso é uma das coisas que eu vou perguntar ao Vanderlei. O Vanderlei fala aqui sobre Diário do Principado, dinheiro da água por fora. O Vanderlei está falando isso. E sobre feriadão que vem agora aí da Prefeitura. Mas dinheiro da água por fora é o tema que a gente vai entrar com o Vanderlei Pérez. Já está aqui. Bom dia, Vanderlei. Vamos falar aí rapidamente, quer dizer, vamos falar sobre o dinheiro da água, está em conta judicial, o que isso significa e todo esse imbróglio que está nessa matéria de hoje. Eu não sei quem... Bom dia, Hélio, bom dia a todos. Eu não sei quem está orientando o prefeito a criar essas mentiras que ele tem falado ultimamente. Além dele querer desmentir verdades que vêm sendo publicadas na imprensa, vêm sendo publicadas nos grupos de discussão, ele cria uns factoides que eu não sei que propósito tem, como esse de dizer que o dinheiro da água... Os tais 70 milhões que não estão no cofre da prefeitura, porque não é todos 183 milhões, estaria numa conta judicial. Isso não existe. Eu não vi informação, ao longo do tempo, eu não vi nenhuma informação sobre isso, a Justiça não se meteu nisso, não há nenhuma motivação para esse dinheiro estar em conta judicial, mas o prefeito, como ele quer talvez esconder que ele fez esse arranjo da água para pagar a concessão com dinheiro, pagar a dívida da SEDAI com dinheiro da concessão, que não estava previsto na venda da água, porque, afinal de contas, a água foi vendida por 306 milhões, o serviço de exploração da água foi vendido por 306 milhões. Então, não tem nenhum arranjo ali de indenização à SEDAI. E existe uma lei municipal em vigor, determinando que qualquer dívida, qualquer passivo de uma concessionária, ao se trocar o contrato, tem que passar para outra concessionária. Isso aí não é a vontade dos vereadores, não. Isso é uma lei. Uma lei aprovada na Câmara por unanimidade, inclusive por todos os vereadores do bloco do governo, quando o governo tinha seus 6 ou 7 vereadores, parece que agora só tem 3 ou 4, mas todos os vereadores concordaram com essa lei. Então, e o prefeito tentou derrubar essa lei. Fez um veto, derrubando, com aqueles seus argumentos lá. A lei foi derrubada, o veto na Câmara, a lei foi mantida, a lei não foi discutida na Justiça, não foi derrubada na Justiça. Então, como o prefeito pode criar um passivo para o município, criar uma nova dívida para o município, ou então pagar uma empresa para que outra explore? Porque se a empresa ganhou essa licitação da água, essa exploração da água, por 306 milhões apenas, isso aí numa licitação justa, correta, honesta, sem fraude, daria mais de 1 bilhão, 2 bilhões, porque empresa é muito única, dinheiro. Né? Uma empresa única que tinha previsão no Jornal do Dia da licitação, o prefeito diz no Jornal do Rio de Janeiro que a previsão é de arrecadar 360 milhões com a venda. E, como era a única só que participou, ela participou com lance mínimo e bateu o pé e queria pelo lance mínimo. E depois ainda arrumou um jeito de não ficar com o ônus de pagar a SEDAI, né? Quando você compra um carro velho, meu cara, você está com o documento atrasado, você já comprou, está recebido o seu nome, a dívida é sua. Você não vai ficar cobrando o antigo proprietário. Você comprou o rolo. E essa empresa comprou essa galinha morta aí por 306 milhões, comprou o rolo. Então, quem tem que indenizar a SEDAI é a empresa. Aí, arrumaram um jeito da empresa pagar
a SEDAI direto, só que pagar com dinheiro nosso, com dinheiro da prefeitura, com dinheiro da outorga. Dentro dos 306 dentro milhões. dos 306 milhões. E pior, aí a mentira talvez, aí que eu não sei, certamente não foi o prefeito que inventou essa história da conta judicial. Isso deve ser a assessoria de imprensa dele que inventou isso. E assessor incapaz e capaz de jogar o prefeito no rolo, é o que mais tem na prefeitura. Houve uma reunião, que é o que eu entendo que pode ter surgido daí a história da tal conta judicial. Houve uma reunião entre a Águas Imperatriz, o prefeito, a SEDAI e a tal da Gernesa, que é uma agência que regula a água no Rio de Janeiro, regula esses serviços de água. E nessa reunião, a SEDAI aceitou receber apenas 170 milhões, acho que foi 170 milhões pelo patrimônio dela aqui, mas aceitou de forma cautelar. Eu aceito isso, mas eu quero brigar por mais. Então, nessa reunião, se discutiu que os 170 milhões que estavam sendo pagos à SEDAI pelo patrimônio, onde 60% seria pago com os 60% da outorga e os outros 40% com os outros 40% da outorga, porque esses 70 milhões que foi pago à SEDAI agora pela empresa com o dinheiro que era para entrar na prefeitura, da primeira parcela... Não entrou, passou direto. Passou direto para a SEDAI, já tem a previsão de, em dezembro, na segunda parcela, de 40%, a SEDAI receber mais 50 milhões direto da empresa, sem passar pela prefeitura também. Então, não é só 70 milhões, são 127 milhões, o valor que a SEDAI estipulou num primeiro acordo pela dívida, pelo patrimônio que tem. Só que nessa reunião com a Gernesa, com todos esses entes aí, com a prefeitura, com a SEDAI, com a Águas Imperatriz e com o Estado, se definiu que não era 170 milhões o preço da SEDAI, que pode ser 400, que pode ser 500. Ou seja, pode ser que daqui e quem vai regular isso é a Gernesa, porque, afinal de contas, ela é uma agência reguladora. É ela que vai olhar o patrimônio da SEDAI, prédio na reta, subestação, as estações de tratamento, a estação as elevatórias, a estação de captação. Quanto vale isso? Não é 127 milhões. Esses 127 milhões é uma entrada, um arrego, um dinheiro que entrou agora para agradar, para ter direito a entrar no carro andando, para entrar na concessão. Então, pode ser que, mais à frente um pouquinho, essa agência, a SEDAI vai dizer, não, 127 milhões vale a minha estação de tratamento de Três Córregos. A captação vale mais 200 milhões, os outros patrimônios que eu tenho na cidade, com as 53 elevatórias, vale mais 10 milhões cada uma, então eu quero 1 bilhão pelo meu patrimônio. O dinheiro iria para a SEDAI, obviamente. Esse dinheiro, não, o dinheiro da SEDAI, que é o patrimônio dela. É o patrimônio então, se ela aprovar isso, se ela aprovar isso para a Gernesa, que o patrimônio dela vale 1 bilhão ou mais ou menos, um pouco, a Gernesa vai bater o martelo e diz, então pague-se. Pague-se quem? Nós, a prefeitura. Porque a empresa não tem nada com isso. A empresa já está pagando os 127 milhões, que é apenas um agrado. Era onde eu queria chegar. Com dinheiro público. Que não era para estar, porque não está previsto isso, porque é muito claro. Quando foi feita a licitação atabalhoada mesmo como foi, e por uma galinha morta, por um preço de banana, como foi 306 milhões, isso foi feito a venda da água, da exploração da água. Essa empresa ganhou o direito de explorar a água, não ganhou o direito de ter o patrimônio da SEDAI para ela usar. Então, se ela quer ter o patrimônio da SEDAI, ela que pague separado, ou então que arrume um preço mais justo para que a prefeitura pague 1 bilhão pelo patrimônio da SEDAI e venda por 1 bilhão e 300 milhões para essa empresa explorar. Mas ela não pode comprar por um valor irrisório, que é 306 bilhões. É tão pouco dinheiro, 306 bilhões, que o prefeito está rolando do orçamento de 2023 para o 2024, 500 bilhões. Que coisa que ele não pagou esse ano de 2023, está jogando para pagar em 2024. Ou seja, ele não pagou em 2023 e jogou para 2024. Jogou para 2024. E vai ter que pagar, porque ele tem que fechar o ano, que é o ano de fechamento de mandato. Ou seja, onde ele tinha um orçamento de 1 bilhão, que na verdade a metade está comprometido com as dívidas que ele rolou para esse ano de 2024. 300 bilhões é tão pouco que a dívida hoje da prefeitura com a Teleprev é 250 milhões. Com os aposentados. Aí nós estamos falando de uma empresa que vai chegar e faturar quanto por mês com água? E faturar num preço muito mais alto. Está vendo aí? A conta comercial já aumentou, a litragem da água para o consumo mínimo aumentou.
né, porque abaixou a taxa mínima. Ou seja, tem muitas, a possibilidade de lucro dessa empresa é muito grande. E não se viu isso, porque era uma oportunidade, inclusive, de você... Não, a gente não está falando de água de Macaé, de Rio das Ostras, onde não tem, municípios que não têm água. São Gonçalo, que não tem água, né? Quase todos os municípios da Baixada, fora os que estão mais próximos da Serra dos Órgãos, mas a gente está falando de uma cidade onde já tem a estrutura da água toda pronta. Né? Você não está pegando uma empresa para fazer exploração de água na cidade, onde você vai ter que construir elevatórias, fazer barragens, fazer estação de tratamento, fazer toda a rede de distribuição, como foi feito agora recentemente em Rio das Ostras. Você lembra, recentemente, até uns 10 anos atrás, Rio das Ostras não tinha água em lugar nenhum, era tudo mangueira preta, andando para lá e para cá, não tinha uma rede de distribuição. A empresa que ganhou lá, a Via Lagos, teve que fazer toda a estrutura de fazer a malha de distribuição, de fazer a captação em outros municípios. Aí é justo que se pague uma conta, que essa concessão seja barata, porque a empresa vai ter o direito de explorar, mas ela tem que fazer muito investimento para isso. Mesmo que ela busque dinheiro federal, que ela busque BNDES, mas ela vai ter que se mover para buscar. Aqui não. Eu acho absurdo, é absurdo demais essa coisa da SEDAI, em princípio, aceitar apenas 127 milhões pelo seu patrimônio, porque o patrimônio vale mais de R$1 bilhão. E vai ser cobrada essa conta. Vai ser cobrada essa conta uma certa hora. Isso. A Genesa não define nada, porque é uma reunião, é uma coisa de gabinete, onde define os interesses de quem tem prestígio com eles. Tanto que essa reunião que estabeleceu que a SEDAI pode cobrar mais à frente, achar um valor justo pelo seu patrimônio, foi feita com o prefeito, que estava doido para vender água, estava com uma sede tremenda para vender água. Foi feito pela SEDAI, que não tinha mais o que fazer, porque está sem contrato há mais de 10 anos, já está sem contrato há mais de 20 anos, mas ela está estava sendo necessário cumprir uma decisão judicial há mais de 10 anos, que é a decisão de 2015, você tinha dela sair da cidade, ou seja, já não tinha mais contrato nenhum, ela tinha mesmo que sair da cidade mais cedo ou mais tarde, então é melhor sair com 127 milhões na mão agora, do que ficar brigando na justiça 5, 10 anos. Vai brigar 5, 10 anos para pegar o restante dessa dívida, desse patrimônio. E não é questão de ser bonzinho. A SEDAI não é dona de nada. A SEDAI é do povo, a SEDAI é do povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, seria prevaricação a SEDAI abrir mão de não querer receber essa diferença do seu patrimônio. Nós já falamos sobre isso aqui, o presidente do Sindago Jota esteve aqui, falou muito claramente sobre isso, ele entende bem mais do assunto do que a gente. Então, ou seja, é claro que não é questão de... Não pode fazer bondade. Aquilo não é uma casa política. Então, você tem um patrimônio do Estado, e o Estado não é dono de nada, quem é dono do Estado é o povo, então o povo tem que receber por esse patrimônio que tem, o povo do Fluminense tem que receber esse patrimônio que está em Teresópolis. Então, abrir mão de 127 milhões é, inclusive, prevaricação. É improbidade administrativa quem abrir mão. Ele vai ter que brigar até onde der para brigar, para pegar o valor justo pelo patrimônio. E o patrimônio, a gente sabe muito bem que não é. Para você ter uma ideia, o patrimônio da SEDAI em Teresópolis, além de todas essas, além da estação de captação, além da estação de tratamento, além da rede de distribuição da água, além das 53 elevatórias, cada elevatório envolve um terreno, a bomba, a estrutura, a caixa d'água que joga para pegar no você. Isso custa dinheiro. Além de tudo isso, a SEDAI é dona de mais de 1% do território do município. Porque ela tem muito patrimônio, ela tem muito patrimônio de terras. São terras da SEDAI, são terras do Estado. Não são do município. Elas servem ao interesse comum. Ao interesse coletivo não pode fazer prédio nela, não pode fazer escola nela, não pode fazer fazenda nela, nada disso. Mas é do Estado. E tem que ser indenizado, porque a SEDAI está saindo do processo. Ela é do Estado, mas em nome da SEDAI, que tem dinheiro privado nela. Tem 1% lá, é de acionistas, né? É uma empresa mista. Então, tem também os acionistas minoritários que vão querer que isso seja cobrado, porque eles têm que pegar a farpela deles da parte da ação que ele tem. Então, esse prefeito está brincando com o dinheiro público. A gente sempre falou muito, a gente vem falando há tanto tempo, desde que eu criei o jornal em 88, que a gente fala do raio da Praça Olímpica e da dívida impagável que surgiu. Pois essa dívida da SEDAI, ela é muito mais impagável que da Praça Olímpica. Não estamos falando de Praça Olímpica, é 250 milhões só. Tá, nós vamos para cima de 300. Nós vamos para cima de 1 bilhão. O patrimônio da SEDAI em Teresópolis é muito caro, é muita coisa que a SEDAI tem aqui. E tudo do Estado, tudo da SEDAI.
tudo dessa empresa, que é do povo. Isso vai ter que ser povo pago. fluminense. Uma hora vai ter que ser pago e não vai demorar muito. E quem vai ter que pagar é o município. Quem vai pagar é o município. A empresa já não pagou, a empresa já não pagou agora, ela usou o dinheiro da outorga, que ela ganhou para explorar a água, para pagar a SEDAI, e nesse rolo de pagar por fora. Por fora existe, cara. Quem é dono de restaurante pode comprar massa, vinho, com nota branca, por fora. Ele se resolve depois com a justiça, mas na coisa com o fisco. Mas na coisa pública não existe por fora. Então existe. Quando foi feita a licitação, criou-se a demanda era exploração da água. Então a empresa ganhou a concessão da água. Aquilo era pela exploração, não estaria envolvendo o patrimônio. E é uma coisa que ficou, inclusive, não muito claro. Né? Então, você não poderia, de forma alguma. E não existe previsão legal nenhuma, em lugar nenhum está escrito que o prefeito pode receber dinheiro no cofre público por fora, porque tudo na prefeitura é por dentro do orçamento. Ele tinha que enfiar, são 183 milhões, ele tinha que ter uma receita suplementar, que aconteceu uma receita extra nesse ano, que não estava previsto no orçamento do ano passado, de 183 milhões. Joga o dinheiro lá e manda para a Câmara, vou gastar esse dinheiro assim e assim. Os vereadores concordam. Vereador não é figura meramente decorativa. O nosso modelo administrativo, ele tem uma importância muito grande para o Poder Legislativo. É ele que o orçamento é do Poder Legislativo, aliás. Né? O prefeito não é dono do orçamento, ele pode gastar o orçamento, mas quem determina e concorda com o orçamento é a Câmara. Então, como é que você pode colocar dos 183 milhões, você colocar apenas 107 milhões nesse orçamento e os outros 70 vir por fora? Isso não existe. Né? O Ricardo Paranhos está fazendo um comentário aqui, mas eu acho não é dentro do assunto que a gente está discutindo. Ele botou que esse valor de 34 milhões para pagar precatórios não está batendo. Tem alguma coisa? Isso é mentira. Isso é outra. Nessas mentiras que o prefeito disse que gastou, ele tinha que explicar onde gastou 107 milhões. Então ele diz aí. Que isso está na matéria. Vamos lá, que ele apresente as guias de depósitos espontâneos. Eu gostava muito da época do papel. Pois é. Ler no papel é maravilha, né? Mas não, acabou esse negócio de papel. Então, vamos ler o que o prefeito disse lá atrás, quando ele queria, em dezembro, quando ele estava recebendo o dinheiro da água, ele tinha que dar uma justificativa ali. Ele disse que o dinheiro era para investimentos na saúde e educação e em obras de infraestrutura urbana e turística. Isso ele falou em dezembro. Em dezembro, ele já estava com o nome, a prefeitura já estava com o nome no calque, e nós já estávamos em dezembro proibidos de receber recurso federal e estadual, porque a prefeitura não está pagando os precatórios. Ou seja, o calque que a gente tinha saído há alguns anos atrás, voltando. Não sai dele. Não sai dele de hora nenhuma. Mas agora a coisa é pior, porque além de estar com o nome sujo no SPC dos prefeitos, a prefeitura está proibida, o município de Teresópolis está proibido de receber recurso federal e estadual. Foi intimado a União para não reter os recursos para Teresópolis, para fazer o valor que deve ao precatório, e foi intimado, inclusive, o secretário estadual de Fazenda, nessa decisão do Tribunal de Justiça, onde ele foi informado de que Teresópolis está devendo, então todo o dinheiro que vinha do governo federal, que passa pelo Estado, para o Estado entregar ao município, não pode entregar. Tem que ficar guardado lá para fazer. Então, como é que pode alguém que está com nome, que não tá pagando precatório desde outubro, que não é só dezembro, outubro, novembro, dezembro, e janeiro já não pagou também, nós estamos em fevereiro, a fila está andando, os meses estão andando, e cada mês desse que acumula é 2 milhões e 700 por mês, que ele teve um acordo lá, que ele queria começar a pagar só em 2025, e a Justiça determinou que ele tinha que pagar mensalmente esse valor. Então, além daquele valor alto, tem essa parcela de 2 milhões e meio que ele tem que pagar todo mês, e não está honrando esse compromisso. Então, como é que ele pagou? Então, ele não pagou coisa nenhuma de precatório nesse valor. E todos os advogados que estão com precatório atrasado, estão precisando de receber, estão reclamando que não estão pagando o precatório. O dinheiro do HCT e do São José, que ele disse que pagou 40 milhões ao HCT e São José, coisa nenhuma, isso não existe. Ele não pagou com esse recurso.
E isso é dívida do ano passado. E segundo, em dezembro ele disse que era para investimento na saúde. Pagar dívida de 2 anos atrás, do próprio governo dele, não é investimento. Não é investimento. Investimento é um novo posto de saúde, é abrir o Amanuco, que está fechado há 3 anos, sei lá por quê, voltou essa vampiragem com sangue em Teresópolis, porque não tem justificativa você ter um banco municipal de sangue e você depender de iniciativa privada, você depender de empresa particular para colher o sangue em outro hospital. Né? Então, ou seja, tem um interesse muito grande por trás disso, para manter esses espaços fechados. Né? Deve ter um motivo muito grande, prefeito, para manter 4, 5 escolas fechadas. Marcelino Noronha, é a escola bilíngue lá do bairro São Pedro. Que escola bilíngue é essa? Está vencendo o prazo já agora também. A Josete, tem tantas escolas. E a reforma da prefeitura? A reforma da prefeitura está ficando direitinho, né? Que era 193 milhões, passou para 800 e... Eles deram uma sorte. Esse prefeito tem dado muita sorte, porque ele podia derrubar esse prédio da prefeitura quando ele fez essa reforma. Não sei se você lembra, agora não, no início de que essa empresa assumiu ano passado, eles rasgaram umas 4 colunas, ou mais, 5 ou 6 colunas, do lado do ponto de táxi, ali de fora a fora, rasgaram o prédio de cima e embaixo para descer com um tubo de 100. Foi. Aquele prédio ali é um prédio estrutural. Aqui não tem coluna e viga, não. Aquele é um prédio feito em 1927, 28, 29, pelo Euclides Machado, que foi prefeito de Teresópolis naquele período. Aquele prédio ali é tijolo sobre tijolo, e tijolo entrelaçado nos cantos de viga, nos cantos de cômodos. Então, ou seja, você não pode rasgar uma parede estrutural, cara. Você tem que achar uma solução, colocar uma viga, uma coluna postiça. Aí depois de encobrir os tubos, que já podia aproveitar e passar com esses canos de ar-condicionado, com essa fiação, já está fechada. A parede já foi cortada, já foi fechada e não caiu o prédio, beleza. E nem teve grande comprometimento, um pedaço do... Olha o que eles fizeram com a parede. Essa parede sustenta todo o bloco, né? Que é um prédio muito grande, e um prédio que trabalha, porque o peso de uma construção estrutural, ele se divide, ele se divide por todos os cômodos. Então, qualquer alteração que você fizer, num canto, quando você corta uma parede de baixo em cima, você compromete a possibilidade de um outro cômodo lá na frente puxar o prédio para o outro lado, né? Então, embora tenha sido... Isso foi feito... Não tem sapata nesse prédio. Isso foi feito um buraco no chão e encheram de pedra e fizeram... É o modelo de construção antigo, né? Daquela época já existia o cimento, mas não existia essa facilidade da construção com alvenaria, ferro. Então, precisava muito pedra mas não pode mexer, né? É muito resistente, tão eficiente a construção quanto a construção com coluna e viga, mas você não pode mexer numa parede estrutural. Isso você aprende. Tem muitas construções... derrubar o prédio. Pode derrubar o prédio. Incrível. O prédio pode torcer e ser condenado e ser derrubado. Então, esse prédio aí foi feito de um lado só. Eu não sei, eu não tenho entrado na prefeitura, não entro, muito menos entrar nos cômodos da prefeitura, mas é possível que tenha rachadura dentro do prédio, né? Porque você mexeu, foi muito grande, foi um rombo na parede, você cortou o tijolo de baixo em cima. Um tubo de 100 numa parede que tem 15 ou 20, ele afeta a construção. E é tudo tijolo de barro isso aí, é tijolo de barro amarrado, não tem ferro nessa construção. Então, ou seja, a obra, trocaram o telhado, colocaram um telhado de zinco, ficou bom, zinco, alumínio, não sei, mas foi um trabalho interessante, necessário fazer. Tem essas baias aí do ar-condicionado, que eu acho que poderia ter sido resolvido, porque é a área de infiltração, permite infiltração nesses pontos que não tem telhado. A calha está muito subdimensionada para o tamanho do telhado, dá para perceber que a calha é muito pequena, né? É um corredor, então deve ter uns 40, 50 centímetros, ou menos, ou pouco mais que isso. Então, é um prédio muito grande, pode ser que ele não comporte a quantidade de água que vai formar nessas calhas. Mas era necessário trocar o telhado, tirar aquele brasilite da época do Malhazes, né? Essa obra, embora tenha sido feita iniciado pelo Euclides Machado em 27, 28, 29, foi feita, o prédio foi inaugurado em 29, parte dele. Mas o grosso do prédio foi... Malhades levou a glória. Foi o Malhades que... Não, foi ele que fez, de fato, a parte... Ele construiu os 70% do prédio que faltava. O prefeito que inaugurou o prédio em 29, ele fez apenas a fachada, um cantinho da fachada e a sala onde ficava o prefeito e mais algumas salinhas embaixo. Então, o grosso do prédio, a parte maior da obra, foi feita entre 46 e 50, entre 46 e 50, pelo Malhades e Janotti, e depois de 51 até 54, boa parte da obra também, ainda pelo Malhades, quando foi prefeito de novo. Ok, Vanderlei, a gente vai dar continuidade ao programa. Esse assunto, quando foi vendida, quando chegou e falou, a água está vendida,
Eu falei aqui no programa, eu duvido que essa história tenha terminado. E a história não terminou ainda, isso ainda vai ter muita repercussão. O vereador Leonardo também tem uma matéria aí falando sobre a água do vereador Leonardo, onde ele está botando que essa história ainda vai à frente. Quem paga o preço, ele botou ali, quem paga errado, paga 2 vezes. Diz Leonardo que está propondo o cancelamento do contrato. Ou seja, essa história ainda vai muito à frente, ainda vai ter muita repercussão. Só quero deixar aqui, mais uma vez, a posição de Teresópolis. Ninguém que se meteu, ninguém quis falar sobre água em Teresópolis. A gente tem aí CDL, os clubes de serviço, os clubes sociais, que vão ser muito atingidos nessa história da água. Nós temos aí a associação comercial. O comércio e indústria, que vai aumentar muito a conta da água. O comércio e indústria. O comércio, né? Já teve aumento da água. Ficou todo mundo quieto nessa história da água. Agora vão pagar o preço, e um preço muito caro em cima disso tudo. Vanderlei, essa história continua então, a gente continua com isso aí, matéria completa no jornal O Diário de hoje, pelo 2742-9977, e vai ser assunto aqui amanhã também do debate. Obrigado, Vanderlei. É isso, até lá então. Um abraço. Gente, eu estou indo para o comercial, eu ainda tenho 2 notícias importantes, a Cláudia já chegou e já a gente está conversando com ela. Rapidamente para o comercial, obrigado aí às pessoas que participaram com a gente pelas redes sociais, sempre. Muito obrigado. A gente volta já.